Olá, meu nome é Yuri e hoje eu vou falar um pouco sobre a Revolução Russa, né? De forma resumida, o que foi e o que aconteceu, né, durante esse processo de revolução. A Rússia, desculpa, como podemos ver, ela é um país muito grande. Desculpa se rabisco aqui nas outras imagens, é porque eu tentei gravar e regravar e só foi dando errado. Agora talvez dê certo. Enfim, e a Rússia, ela era um país muito grande e ela era governada por imperador, né? Quem governava a Rússia durante essa revolução foi o czar Nicolau II, né? A revolução ela aconteceu entre o século XIX e o XX, né? Nessa virada ali, no início do século XX. Mas a Rússia, ali nessa virada de século, ela era um país muito grande e em comparação com os outros países, ela era mal desenvolvida, né? E com isso veio várias indústrias para o país, né? Veio várias indústrias, então começou ter vários empregos, só que querendo ou não as pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco, né? E, e essa deixa foi cada vez o czar Nicolau II, que é esse cara aqui, ele teve várias atitudes que causaram a perca dele do poder, né? Ele saiu do poder de forma forçada, né? E uma das atitudes dele foi isso, né? Foi ter muito luxo no seu palácio, mas querendo ou não, a maioria da população, né, se for olhar para uma pirâmide, quem estava lá em cima, que era ele e os burgueses, tinham muito luxo, muito festa, essas coisas. Quem estava aqui embaixo era muita pobreza, fome, né, e passava até frio, chegava até a não ter terra, né? Enfim, era isso que tinha lá na Rússia que gerou atrito, né? Querendo ou não, com isso ainda, com essa baixa queda na economia, essa alta queda na economia, né? Eles tinham muito pouco dinheiro. A Rússia, ela, querendo ou não, ela entrou em guerra com vários países, ela chegou a entrar em guerra com o Japão, e quando ela saiu dessa guerra do Japão, foi bem no início da Primeira Guerra Mundial. E quando o Tsar Nicolau II entrou nessa Primeira Guerra Mundial, a população já tinha perdido muitos parentes familiares na guerra contra o Japão, né? E com a entrada foi pior ainda, né? Como já não tinha muito dinheiro, chegou a faltar armamento durante a guerra, então eles ficaram desarmados, né? Teve muito mais perda, né? Isso gerou muito mais revolta no país. Com isso, teve o Lenin, né? Foi um cara que começou a se destacar mais. E com isso ele meio que dividiu o país em dois, né? Entre os bolcheviques, que era o pessoal mais rebelde, né? Mais rock and roll, assim, né? De forma breve, assim, né? Tipo, o pessoal que gostava mais do contato físico, né? Era mais radical. E os mencheviques, que era o pessoal mais da paz, que o foco deles era mais desenvolver o capitalismo, né, no país. E os bolcheviques era mais o comunismo, de forma geral, né. E com o passar do tempo e aconteceu essa queda, né, a população meio que forçou ele a sair, né, do poder, então ele abdicou o trono e aí entrou o governo provisório. Esse governo provisório estava lá na Rússia, né, o governo provisório, ele era um governo, mas quem mais mandava era os soviéticos. Quem governava o soviético era o Lenin. Só que os bolcheviques, antes da queda do Nicolau II, ele era considerado os bolcheviques um partido que o Lenin criou, era um partido ilegal, não podia ter. E aí com isso o Lenin chegou até a sair do país naquela época. Mas depois ele chegou a voltar, né, para o país, para poder governar o seu partido. E com isso, depois de um tempo ainda, o partido chegou até a dar um golpe, né? E chegou a dominar a pegar o poder, né? Daí o soviético, né? Que era o outro partido, tinha o provisório e o soviético. O soviético começaram a dominar o poder, né? E com isso teve muito mais revolta e caos no país, né? E com isso, né, foi gerado que não podia, tinha que ter o comunismo, não podia ter tipo empresas privadas, essas coisas, tinha que ser todo mundo igual, né? E com isso, várias empresas fecharam e tudo mais. Mas lá na frente chegou até a mudar isso. Enfim, e com essa mudança, né, teve muita guerra, né, muito caos no país. E logo em seguida foi formado, deixa eu ver aqui, geraram uma guerra civil. Aqui, ó, guerra civil no país.
Essa guerra civil foi o pessoal dos soviéticos, né, que era considerado o Exército Vermelho, contra o Exército Branco. O Exército Branco era de forma, né, aparente, né, tipo, de forma, era a sobra do Nicolau II, do czar Nicolau II, né, pessoas que apoiavam ele, outros países, né, tipo o Japão, os Estados Unidos, que a gente tá aqui nas imagens, Inglaterra, vários países que apoiavam o Exército Branco. Mas querendo ou não, ainda o Exército Branco ainda saiu perdendo, né, nessa guerra que aconteceu com eles. Com isso, deixa eu ver aqui. Bom, com isso, quando os bolcheviques ganharam, né, lá e tudo mais, essa guerra civil ela teve fim ali por 1922, 21 ali, mais ou menos essa data, né? E com isso o Lenin morreu e depois quem entrou no poder foi o Stalin, que aqui se a gente só pegar e tirar assim, esse bigodezinho dele que ele tem no bigode normal, ele vira que nem o Hitler, né? Que ele era basicamente um Hitler da Rússia. Talvez fez até mais atrocidades que o Hitler, né? Se for observar, seguir toda a história dele daria até um outro vídeo. Mas enfim, quem governou foi ele, e aí teve mais guerra, mais caos e destruição. Só que ainda nessa transição de governo, né, do comunismo ali, o comunismo ele, como não podia ter empresa privada, só que para poder o país se desenvolver, eles tiveram que dar um passo para trás para dar lá na frente, dar dois para frente. Que eles criaram, se eu não me engano, é o NEP, né? Seria uma nova economia do país, né? Que permitia pequenas empresas e pequenas indústrias assim pelo país, né? Pequenas empresas privadas, enfim, que podia permitir, que ele não era contra, né? Que não podia ter empresa privada e tudo mais. Então eles permitiram isso para poder tentar aumentar a economia para que lá na frente o país desse um salto e virasse uma potência, né? Nos outros países. Chegou até a funcionar lá na frente, né? E quem governou foi o Stalin, né? Bom, querendo ou não foi isso, né? A revolução que a Rússia passou, né? Toda a Rússia passou, teve muito caos, muita morte, né? Querendo ou não, deve ter derramado muito sangue durante essa revolução. Mas querendo ou não, se for parar pra pensar, era necessário, né? Que a Rússia se desenvolvesse, porque senão é um país tão grande ia ficar tão atrasado, né? E talvez podia ter até outras mortes. Mas querendo ou não, essa Revolução Russa ela interferiu até em outros países ao redor do mundo, né? E chegou até com esse caos e esse medo que o Exército Vermelho, né, os soviéticos passaram, os outros países ficaram até com medo do Exército Vermelho, né? Tinha o medo vermelho, que era na época conhecido. Que era se já que eles fizeram isso no país, podia também querer fazer em outros países, né? Então chegaram até a ficar com medo da Rússia naquela época. Mas enfim, querendo ou não, depois foi mudando a situação da Rússia. E de forma prévia é isso. O vídeo basicamente era para ser mais ou menos isso. O bizu foi esse. Valeu e fui.